This call is now being recorded. Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos novamente ao nosso minicurso Repensando o Ensino de História do Paraná, Questões e Possibilidades. Esse é um minicurso ofertado coletivamente, por mim, Ellen Lima, e pelo meu colega de trabalho e de mestrado, Ivan Rebuli. Nós pensamos esse minicurso a partir das nossas pesquisas de mestrado, que desenvolvemos desde 2018, no programa do Prof. História, o mestrado profissional em ensino de História, na Universidade Federal do Paraná. No vídeo anterior, a gente fez uma breve apresentação sobre esse debate da história local, de como que esses debates aparecem nas legislações, como que ele foi tratado ao longo do tempo, tanto nacionalmente quanto aqui no estado, e daquilo que a gente considera importante para as nossas pesquisas de pensar esse espaço local, regional, estadual, aqui no nosso caso do Paraná. Então, a partir dessa discussão, nós nos dividimos em 2 vídeos mais específicos para trabalhar com os temas das nossas pesquisas, que finalizamos aí no ano passado, defendemos em 2020, e é esse o conteúdo desse vídeo, então, que eu trago para vocês, a partir da pesquisa que eu desenvolvi e defendi aí no mestrado, no final do ano passado. Então, para esse segundo vídeo, ele está dividido em 3 momentos, em 3 debates. Um primeiro momento é a gente pensar a história e a memória paranaense em disputa. O que significa isso? É a gente entender que esse debate da história local, ele não está neutro, ele não está isento de outras discussões, acerca das disputas todas que se instituem de poder, de narrativa, de memória e da própria história. Então, significa a gente olhar para esse local desde alguma perspectiva, desde uma perspectiva que aqui a gente vai trabalhar sob a ótica quilombola. Então, a gente vai olhar para essa história local desde esses sujeitos, construtores dessa história. Um segundo momento é a análise do site Paraná Quilombola, que é o produto da minha dissertação, do meu trabalho de mestrado, o produto final, a consequência didática dessa discussão toda, é esse site que se chama Paraná Quilombola, e que vai ser aí alvo da nossa discussão hoje. E um terceiro momento são as possibilidades didáticas que a gente tem de trabalhar a partir desse tema, Como que a gente consegue abordar essa história local, trabalhando todo o debate que a gente trouxe no vídeo anterior, Então, como que a gente consegue explorar a questão da identidade, da conexão com os estudantes, do fazer sentido estudar aquele determinado conteúdo, e ao mesmo tempo ligando com conteúdos maiores que a gente vai ter a possibilidade aqui de explorar. Então, essa é a estrutura desse vídeo, Então, nós vamos trabalhar um pouquinho mais específico, hoje vamos trabalhar com algumas fontes, e eu espero que vocês aproveitem. Para iniciar, então, sobre esse aspecto da disputa, da memória e da história paranaense, eu trouxe aqui uma citação, para a gente começar esse debate, para a gente problematizar esse debate, que é uma citação, é um trecho de uma obra muito importante, que se chama Um Brasil Diferente, é uma obra da década de 50, do Wilson Martins, que é um dos grandes ideólogos do movimento paranista. E ele diz o seguinte: a escravidão foi insignificante na província e que, por isso mesmo, e também em virtude do povoamento por estrangeiros não portugueses,
Os negros pouco penetraram sexualmente na família paranaense. Há, pois, antes de mais nada, um elemento de fato que impediu quase totalmente a influência de hábitos ou de tendências africanas no Paraná. Seus traços culturais, como decorrência lógica, também não puderam impor-se e, ao contrário, desapareceram totalmente. Então, a tese que o Wilson Martins traz é de que aqui no Paraná se vê um Brasil diferente do restante do Brasil, que é permeado aí pela influência da cultura negra, dos traços culturais, econômicos, enfim, africanos. Então ele está dizendo, olha, Casa Grande Senzala, ele é válido para todo o resto do Brasil, mas aqui nós temos um Brasil diferente, onde esses traços não chegaram e não permaneceram. Então a gente tem uma tese que ela vai ser introjetada dentro dessa história e dessa memória oficiais do Paraná, né? De que aqui não há essa influência, não há essa herança, não há esses traços da população negra que aqui teria sido insignificante, né? Nas palavras dele. Então, a gente tem uma grande tese que o movimento paranista defendeu, né, desde a década de 30 aqui no Paraná, né, o Wilson Martins é um desses grandes nomes, há outros, né, o próprio Instituto Histórico e Geográfico Paranaense, na figura do Rogério Martins, também traz essa tese, e isso vai se consolidar como uma memória oficial. Isso vai se consolidar, vai se cristalizar com essa ideia de que no Paraná a escravidão foi insignificante e, portanto, tudo o que deriva desse processo escravista também aqui não teve uma importância significativa para a constituição dessa história, né, para a construção desse Estado. Essa tese já foi desconstruída, né, já foi desmentida por muitos historiadores, né, há uma vasta literatura, uma vasta bibliografia historiográfica que mostra, né, que a escravidão ocorreu aqui em número menor, né, do que em outros estados mais centrais no período colonial, imperial, mas ocorreu e é também uma marca fundante deste estado. Então, a gente já tem uma desmistificação disso do ponto de vista historiográfico. Mas essa narrativa ela foi tão consolidada em monumentos, em livros escolares, né? Então, esse tipo de defesa se perpetrou na nossa sociedade como uma narrativa muito forte, né? De uma defesa, de um lado, né? De que o Paraná ele foi constituído principalmente pela população imigrante europeia, branca, né, e que são esses os traços fundantes dessa sociedade, e uma negligência, né, um apagamento, um silenciamento da história de negros e indígenas no nosso estado. Então, quando a gente analisa, né, quando a gente fala aqui da história local, é importante a gente localizar esses debates, né, porque a gente não está falando de qualquer história do Paraná. A gente precisa utilizar o local desde uma perspectiva plural da história, né? Ele nos permite chegar a outros lugares, né? Ele nos permite acessar uma outra história muito mais plural do nosso estado. Então, eu quis começar com esse debate da disputa realmente da memória e da história, né? A história local nos permite olhar essa história vista de baixo, né? De sujeitos que historicamente foram excluídos dessa história oficial, né, que foram apagados, silenciados dessa história oficial. Então, é nesse sentido que a gente estabelece uma disputa, né? Ao construir um material de história local, ao levar uma fonte para a sala de aula, desde essa perspectiva, nós estamos fazendo uma disputa
e que é uma disputa muito importante e central para construir uma educação, né, e uma perspectiva historiográfica libertadora, né, crítica, enfim. Então, esse é um primeiro ponto, né? E aí, a partir dessa constatação, né, de que a gente tem uma história oficial que apaga outros sujeitos, que exclui outros sujeitos, e que são sujeitos que, historicamente, estão representados socialmente também de uma maneira bastante insuficiente, né? Então, nesse sentido que a construção desse site, né, do Paraná Quilombola, que foi resultado da minha dissertação, ele vem apresentar um outro olhar sobre essa história do Paraná, né? E é por isso que ele se chama Paraná Quilombola. Então, muito tempo, inclusive, se teve uma ideia, né, de que não existiam essas comunidades quilombolas aqui no nosso estado. É muito recente, né, o mapeamento, a identificação, o conhecimento mútuo dessas comunidades, né, do final aí da década de 90, início dos anos 2000, que se inicia um processo bastante intenso de identificação, através principalmente do grupo Clóvis Moura, e de outras iniciativas, né, do movimento negro, algumas iniciativas governamentais, que vão começar, então, a fazer emergir essa história que ficou muito tempo subterrânea, né, como o Michel Pollack explica, né, essas histórias que elas foram sufocadas durante muito tempo por uma narrativa dominante, né, por uma narrativa da elite, como nós vimos ali com o Wilson Martins. E essas histórias, então, elas começam a emergir nessa conjuntura mais propícia, né, a partir realmente dos debates impulsionados aí pelo movimento negro, da importância da história e cultura afro-brasileira nos currículos, da importância do reconhecimento desses territórios, né, a partir da Constituição de 88. Então, essa conjuntura permite que essas histórias comecem a emergir, né, que passaram muito tempo ali em redes subterrâneas, né. Então, essa visão do nosso estado que eu procurei trazer aqui através desse site, que é o Paraná Quilombola, e que eu vou apresentar agora para vocês. Vou compartilhar aqui a tela para mostrar, então, um pouquinho desse trabalho. Então, agora está aparecendo aqui o site para todos e todas. Esse site, é importante dizer que ele não é uma construção somente minha, né, obviamente, é um trabalho bastante coletivo e em que eu utilizei uma série de materiais, de pesquisas, de relatórios, de documentários, de fontes diversas, que já estavam produzidas por outros pesquisadores, né, pelas próprias comunidades, e o que eu fiz foi um trabalho quase de curadoria, né, de agrupar, selecionar esse material e expor aqui no formato de um site que fosse voltado especialmente para os professores, né, que fosse um material em que a gente conseguisse, de fato, efetivar tanto a perspectiva da educação para as relações étnico-raciais, mas também a perspectiva da história local, né, que, como a gente comentou no outro vídeo, ainda é muito carente de materiais produzidos com essa ótica. Então, o que eu fiz foi traduzir, né, num formato didático, público, digital, toda uma série de pesquisas que já tinham sido produzidas academicamente, né, ou mesmo no âmbito dos relatórios antropológicos, enfim, uma série de materiais que estavam
sendo acumulados, mas que aqui eles aparecem num formato para um público mais amplo, né? Então, inserido aí nesse debate da história pública, da história digital também. Então, aqui a gente tem a apresentação do site, onde eu trago um pouco dessa discussão mesmo, né, da disputa da história do Paraná, né, que historicamente foi vinculada aí a essa população de origem europeia. Alguns aspectos aqui, né, com relação ao grupo Clóvis Moura, como eu comentei, né, que fez esse levantamento aí inicial das comunidades do Paraná, e um pouco da trajetória da produção do site, né, que contou aí com a orientação da professora Joseli Maria Nunes Mendonça, né, a quem eu agradeço muitíssimo também, foi um trabalho realmente de muita parceria. E o principal espaço aqui do site é o mapa, né? Então, nós temos aqui o mapa do Paraná, onde estão dispostas as 38 comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares, né? Então, a Palmares quem faz esse reconhecimento, ela certifica, né, oficialmente que aquela é uma comunidade quilombola. Então, esse certificado é o que permite essas comunidades acessarem uma série de direitos sociais voltados especificamente para essas populações, né? Então, a certificação é o que permite dar um passo adiante, por exemplo, na titulação da terra e outros acessos, né? Outros serviços aí voltados para essa população. Então, o que eu fiz, né, foi juntar uma série de documentos, né, de uma breve apresentação dessas comunidades e vincular esses locais aqui que a gente percebe. Então, quando a gente olha para esse mapa, a gente vê um Paraná completamente diferente daquele que o Wilson Martins enunciou ali naquele texto, né? A gente vê que não é um Brasil assim tão diferente, né? E que essa história quilombola permanece bastante viva no nosso estado. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo, né? Então, cliquei aqui na comunidade de Água Morna, e esse mapa, então, me vincula a um conteúdo sobre essa comunidade, né? A sua localização no município de Curiúva, conta um pouquinho dessa história a partir do relato dos moradores e a partir das pesquisas que foram feitas sobre essa comunidade. Tem um campo também dos registros, em que são vinculados aqui algumas fontes, como fotografias, documentos oficiais, né? Nesse caso aqui são 2 fotografias, da dona Dejair e da dona Petrolina. Um campo também de memórias, né? Então são muitas as pesquisas sobre as comunidades que trazem esse conteúdo da história oral, essa transcrição de entrevistas, né? Então tem muito conteúdo sobre isso, né? Na maioria das comunidades isso aparece. E aqui a gente tem, então, acesso a uma fala das próprias comunidades, que é muito interessante, e, por fim, as referências. Então, a estrutura do conteúdo que está vinculado aqui às comunidades no mapa é mais ou menos nesse formato, né, que apresenta ali alguns documentos, né, um breve histórico dessas comunidades, permite a gente, então, conhecer um pouquinho mais sobre elas, né? Além desse espaço, eu também construí um espaço chamado sala de aula. Então, aqui na sala de aula foi onde esse olhar, né, para como trabalhar todo esse material que já está disponível, como que o professor consegue trabalhar isso de fato em sala de aula, né? Então,
Eu, como professor, imagino que vocês, se tem aí algum professor assistindo, muitas vezes vai se deparar com a seguinte situação: eu quero trabalhar tal conteúdo, eu sei que é possível trabalhar tal conteúdo dentro da sala, mas onde que eu encontro uma fonte histórica, né? Ou qual é a segurança de eu encontrar uma fonte histórica na internet, sendo que a internet tem uma série de coisas ali disponíveis que às vezes a gente não consegue ter uma checagem, né? Então, da mesma forma com esse material sobre os quilombolas, né? Então, você já tinha uma imensa variedade de pesquisas, de materiais, de fontes, mas que não estavam de acesso ali fácil, né, e organizado para que os professores conseguissem utilizar de fato nos seus planos de aula, nos seus planos docentes, né? Então, a partir de todo esse levantamento dos documentos, algumas temáticas foram saltando aos olhos ali, temáticas comuns entre algumas comunidades, temáticas que se relacionam com o currículo que nós temos, né? Então, essas temáticas, elas foram sendo agrupadas aqui em algumas propostas, né? Em algumas propostas didáticas, em algumas atividades, né? Então, aqui, né, na descrição, eu coloco que são roteiros, né, que podem ser utilizados na íntegra, mas também podem ser um orientador, podem ser um guia, né, para que não só professores, mas quem queira visitar o site, consiga navegar por essas comunidades e ter aí um olhar mais direcionado, né? Então, alguns desses temas estão elencados aqui, né? Os quilombos e o tropeirismo, como se formaram as comunidades, pluralidade de experiências, lembranças do passado e produção de memórias, experiências de trabalho nas comunidades quilombolas, tecnologias tradicionais nas comunidades quilombolas, documentos e autoidentificação, como se define uma comunidade quilombola. Esse é um tema muito atual, né, da autodefinição, né, dos povos tradicionais, que aparece aí também na Constituição de 88. Então, esse é um tipo de material que é muitas vezes discutido no livro didático. Aqui a gente tem a possibilidade de fazer uma relação realmente com a história local, né, de trazer o olhar das comunidades sobre a sua autodefinição, o que significa ser quilombola, conflitos territoriais e desafios contemporâneos, tradições religiosas e de cura, preservação ambiental e territórios quilombolas, memórias da escravidão e cozinha quilombola. Então, esses foram os temas que eu consegui, dentro, obviamente, de um limite ali de pesquisa, de tempo, e mesmo de capacidade, que eu consegui elencar a partir dessas variadas fontes, desses variados documentos que aparecem ao longo do site. Obviamente, tem uma infinidade ainda de temas que poderiam ser abordados e que, certamente, os professores, os pesquisadores, quem queira acessar o site, pode utilizar de maneira muito ampla, né? Então, para a gente conhecer um pouquinho como utilizar essa ferramenta didática, né, que é o site, eu escolhi aqui 2 temas para a gente analisar. O primeiro é a questão do tropeirismo. Então, a aula aqui, os quilombos e o tropeirismo. Nessa aula, o que eu acho bastante interessante é porque o tropeirismo, ele é um tema historiográfico, curricular, bastante consagrado, né? E é algo que é muito vinculado à identidade paranaense, né? Os caminhos de tropas, a comida tropeira, a tradição tropeira. Então, tem uma série de temas que fazem ligação com a nossa identidade estadual, né, do tropeirismo, e que é um tema, de uma maneira geral, bastante trabalhado já nas aulas de história. Então, acho que é bastante interessante a gente perceber como é que os quilombolas estão vinculados, né, como é que essas comunidades estão vinculadas a esse tema. Então, a gente tem aqui alguns objetivos. Essa aula, especificamente, está num formato já bem orientado como um plano de aula, né, um texto base,
Aqui a gente tem uma imagem do caminho das tropas. Então, a gente tem o caminho aqui de Palmas, em azul, que vai até Sorocaba, saindo lá, do Rio Grande do Sul. O caminho da Vacaria dos Pinhais, caminho aberto por Francisco de Souza Faria, enfim, uma série de caminhos, o caminho de Viamão, bastante conhecido. E se a gente analisar aqui como esse caminho passa pelo Paraná, nessa região aqui de Palmas, Guarapuava, Ponta Grossa, Castro, Palmeira, União da Vitória, todo esse trajeto aqui, se a gente analisa como está disposto o nosso mapa inicial aqui, a gente vai perceber que tem uma conexão muito grande nos mesmos municípios, Então, a gente tem aqui Palmas, duas comunidades, Tobias Ferreira, Pastorina Maria da Conceição, e tem mais uma que está apagadinha, que é bem próxima, que é Adelaide. Então, são 3 comunidades aqui na região de Palmas. Passando aqui por Guarapuava, Pinhão, Ponta Grossa. Então, a gente tem uma série de comunidades que nos lembram esse trajeto. E isso não é à toa. Então, se a gente volta lá para o desenvolvimento dessa aula, a gente vai perceber que a gente pode explorar esse caminho de tropas, essa atividade tropeira sob um outro olhar. Então, essas aulas estão divididas em alguns desafios, como se fosse realmente um percurso para se conhecer melhor o site. O desafio 1, então, observe as estradas das tropas no mapa abaixo e, comparando com o mapa das comunidades, descreva quais comunidades estão na rota desses trajetos. Então, primeiro, o exercício aí de pensar esse estado está vinculado até com o espaço, Possibilita, inclusive, algumas atividades interdisciplinares. Desafio 2. No mapa, busque as comunidades Adelaide, Maria da Trindade Batista e Santa Cruz. Acesse o link das comunidades. Na primeira comunidade, após ler as memórias, registre qual a relação entre o surgimento da comunidade com a atividade tropeira, de acordo com o relato de Dona Maria Arlete. E depois descreva como era o cotidiano de trabalho dos tropeiros segundo o senhor Rui. Então, isso aqui na primeira comunidade, Adelaide Maria da Trindade Batista. Na segunda comunidade, que é Santa Cruz, identifique qual familiar do senhor Amazonas participou da atividade tropeira, quais caminhos ele percorre e quanto tempo levava. Nos relatos do senhor Amazonas e do senhor Rui, é possível identificar até qual época aproximadamente a atividade tropeira aconteceu nessas regiões. Então, aqui a gente já está direcionando um caminho ali para conhecer as comunidades, Então, a gente volta lá para o mapa e vamos buscar identificar primeiro a comunidade de Adelaide, que é essa que está aqui em Palmas. Então, aqui a gente tem um primeiro registro, que é uma foto que mostra aqui Epaminondas Silva dos Santos, filho de ex-escravizados, e o seu pai Rui, Seu Rui. Nascido em Palmeira, migrou com os pais quando criança para Palmas, onde trabalhou como tropeiro. Então, aqui a gente já poderia fazer um trabalho sobre essa foto. Então, uma fonte aí que poderia nos render alguns debates aí sobre a atividade tropeira, a vestimenta, as características, enfim. E aqui na memória, então, a gente tem o relato do senhor Rui. É uma entrevista realizada em 2017 pelo pesquisador Cássius Cruz, em que ele conta sobre essa atividade tropeira. Atropiado do seu, nós saía da fazenda com 250 cabeças de boi para ir para Porto União da Vitória, para designar a tropa dele lá para Joinville. Levava 5 dias para levar daqui para Porto União da Vitória.
E eu tocando, segurando o gado, né? E tocando a tropa de animal na frente, que eram os cargueiros e comida, trem de cama e tudo, né? Então, quando chegava perto, ficava mais ou menos uns 3 quilômetros do acampamento, quando a gente chegava para almoçar. Eu já tocava a tropa de boi lá na frente, né, com os cargueiros no lugar do almoço. Quando chegava lá, já estava com o charque assado, a pinga dentro d'água para eles fazerem um aperitivo depois do almoço, né? Aí meu pai chegava com as tropas lá. Daí passava outro no mesmo lugar na frente para ir segurando o gado na frente para não estourar o gado, né? Aí chegava lá, o almoço já estava pronto, botava o gado para um canto para ir cestear, dava uns ficavam cuidando do gado no cesteio e outros iam almoçar. Depois, os que almoçavam voltam, iam para o cesteio, que estavam no cesteio iam almoçar. Aí, umas 2 horas da tarde, nós rompíamos com as tropas de novo. À noitezinha, nós comia, um cozinhava, nós virava para pôr a galinha ou jangada, qualquer banca que anoitecesse. Então, pegava pouso, daí chegava e pousava. Daí acordava aquela negrada toda, aquele charque todo, que cozinhava feijão à noite, né? O virado fazia o virado de manhã, cedo, com o charque e o café tropeiro, que era um chaleirão velho com uma escumadeira desse tamanho dentro de uma lata. Enchia de água e botava cima da trena. Daí, quando fervia aquela água, pegava umas 5 colheres de pó de café e botava ali dentro. Só daí não tinha coador. Quando fervia o café, que queria crescer, a gente assoprava e já deixava o tição ajeitado, né? Quando ele crescia umas 3 vezes, pegava aquele tição de fogo e botava dentro. Então, aqui a gente tem uma narrativa riquíssima sobre a atividade tropeira, né? Bastante elaborada, bastante detalhada, né, de como acontecia essa atividade tropeira a partir do olhar de um quilombola, que é o senhor Rui. Né? Então, a gente tem aqui uma fonte histórica muitíssimo rica para explorar em sala de aula, né? E a primeira atividade ali lançada pelo Desafio 2, então, era a gente identificar, né, como que o senhor Rui descreve essa atividade tropeira, né, que características a gente pode traçar aqui. E essa entrevista foi realizada em 2007, o senhor Rui já era bastante idoso nessa época, né, então a gente pode ter uma noção aí de que essa atividade tropeira, ela aconteceu até o início aí do século XX, né? Então, temos aí um outro olhar sobre essa atividade tropeira que não está localizado só no processo de expansão, né, do território, de interiorização do território brasileiro. Voltando lá para a nossa sala de aula, então, a gente tem aqui algumas outras tarefas, né? Então, aqui na comunidade de Santa Cruz, identifique qual familiar do senhor Amazonas participou da atividade tropeira, né, e quais caminhos ele percorre. Então, a gente pode voltar lá para o mapa e identificar onde está a comunidade de Santa Cruz. E aqui temos outro relato, né, do senhor Amazonas, né, que ele fala, então, do seu pai, que era tropeiro, lidava com a tropa, passou por aqui, ó, por várias cidades, né, e aí a gente pode explorar também toda essa narrativa. Aqui temos outros registros também. Eu não vou ler toda essa narrativa ali do senhor Amazonas, deixo aí para vocês explorarem depois à vontade esse material.
E aí que a gente tem mais outros desafios, né? Recrie o trajeto das tropas, localize os pontos onde hoje existem comunidades quilombolas, né? Essa atividade pode ser feita através de um desenho, de uma maquete, digitalmente, né? Inclusive fazendo um outro mapa, né? Espelhando esse mapa que a gente tem ali. E possibilita, né, como eu coloquei anteriormente, um trabalho interdisciplinar com a disciplina de geografia bastante interessante também. Então, esse é uma das possibilidades que a gente tem aqui. Em cada uma desses temas de aula, a gente pode explorar as comunidades, o material que está ali disposto no mapa, de maneiras diferentes, né? Então, se a gente observa aqui Memórias da Escravidão, que é outro tema muitíssimo consagrado, né? E a gente consegue, então, ter um outro olhar aqui sobre esse tema também. Então, desafio número 1. Em algumas comunidades é notável a presença de memórias relacionadas à experiência da escravidão, vivenciada por seus ancestrais, como pode se identificar nas visitas às comunidades Tobias Ferreira, Adelaide Maria Trindade Batista e Cavernoso. Então, se a gente abre aqui o espaço dessas comunidades, a gente vai ver também histórias, né, memórias contadas sobre a escravidão, principalmente relacionada aos ancestrais dessas populações. Ao analisar os relatos, perceba como essa experiência é caracterizada pelos quilombolas, né, experiências diversas aí que a gente pode conhecer. Visite também as comunidades Despraiado e Rio do Meio e busque identificar o que os relatos revelam sobre o processo de abolição da escravidão. Então, a gente também tem aí uma memória da abolição, né? Não só do processo de escravização, mas também de como se deu esse processo de abolição vivenciado por essas comunidades. E sobre o período do pós-abolição, né? Orientação metodológica, aqui é uma questão bastante importante para a gente se atentar quando a gente está trabalhando com esse tipo de relato de memórias, né? Com a transcrição aí de histórias orais, né? Então, ao tratar de um passado traumático e marcado pela violência, é importante ter o cuidado para não reforçar ou naturalizar estigmas preconceituosos. Nesse sentido, a contextualização e mediação desses relatos torna-se fundamental, compreendendo que as histórias das comunidades quilombolas não se reduzem à escravidão. Esse é um ponto fundamental. A história dessas comunidades é uma história muito maior que ultrapassa a experiência da escravidão. Né? E é muito importante que o professor tenha esse olhar, né, ao trabalhar isso em sala de aula, que consiga problematizar essa questão, né, por mais que seja um conteúdo importantíssimo, né, de que a gente não pode reduzir essa experiência, a história dessas comunidades, a contribuição dessas comunidades na construção do nosso Estado, somente à escravidão. Né? Então, ao analisar o relato do Sr. Alcides na comunidade Rio do Meio, pode-se perceber que ele estabelece relações entre a história oficial da abolição com elementos da sua própria experiência, identificando a princesa Isabel, né, uma branca, como uma alemoa. Né? É interessante pensar essa articulação a partir da relação da comunidade com os imigrantes alemães da região. Então, é muito fundamental que a gente observe esse tratamento com as fontes também, né? Então, é um tipo de fonte, né, de relatos orais e que vão traduzir ali não o passado em si, né, assim como nenhuma fonte consegue, mas uma visão de uma experiência bastante particular que essas pessoas, que essas comunidades viveram. Né? Então, que a gente tenha essa atenção, esse cuidado no tratamento com as fontes, inclusive até com a forma como elas são transcritas, muitas vezes traduzindo ali a oralidade, né, o português falado. Então, é muito importante ter esse direcionamento e esse cuidado ao analisar essas fontes que estão trazidas aqui. Né? Então, por isso que as aulas elas têm que ser muito bem pensadas e elaboradas, né? Não é somente a fonte por si só. Né? É muito fundamental
esse direcionamento, essa problematização que o professor possa fazer e direcionar. Então, gente, eu queria mostrar essas duas aulas, especificamente, que tinham esses assuntos bastante consagrados pelo currículo, justamente para mostrar como a gente consegue trabalhar temas tão amplos, que geralmente são trabalhados num contexto mais geral da história do Brasil, numa perspectiva da história local e da história quilombola, né, de uma história vista de baixo aqui no nosso estado. Há uma série de outros conteúdos possíveis de explorar aqui. Eu espero que vocês aproveitem muito esse material do site, que possam divulgar também para outros espaços, né? A ideia justamente de produzir num site é que ele seja bastante dinâmico, que ele seja de fácil acesso, que ele possa circular aí o máximo possível para que essa história consiga ter cada vez mais força, né? De se contrapor àquela narrativa oficial que a gente discutiu anteriormente. Devo dizer aqui também que esse não é o único material, né? Muito pelo contrário, eu me inspirei muito em outras iniciativas que já existiam na produção desse site, então acho que é importante citar aqui, até porque acredito que tenham pessoas inscritas no minicurso que sejam de outros estados, mas tem uma experiência bastante importante com o site Passados Presentes, que é uma produção da Universidade Fluminense, que é nessa mesma perspectiva, né? Tem o mapa, né? Mas um mapa mais amplo do nacional. Tem um site também que se chama Santa Afro Catarina, que é uma iniciativa da UFSC, que se relaciona também com um projeto de percurso, né? Por locais de Santa Catarina que tem a presença negra também. Em Curitiba, mais especificamente, aí o local no município, né, tem o Afro Curitiba, que é uma iniciativa da professora Joseli, que foi minha orientadora, muitíssimo belo trabalho, que também era um projeto de percurso e que acabou se transformando no site. O site Ditadura em Curitiba também, do nosso colega Gabriel, do Prof. História, também um trabalho muito importante, muito bonito. Então, tem uma série de outros materiais que estão surgindo aí no âmbito local, que a gente poderia explorar, poderia divulgar aqui. São trabalhos muito importantes para a gente repensar como esse local pode se relacionar aí com o nosso processo de ensino. Então, sobre o site, ainda temos aqui um acervo de publicações, então, para quem tem interesse sobre o tema, tem aqui duas abas, né? Uma que é livros, teses e dissertações, tem também artigos, enfim, material acadêmico sobre as comunidades do Paraná, né? Então, temos aqui uma listagem bastante ampla e foi justamente nesses materiais que eu busquei todas essas fontes, né? E uma aba também sobre a legislação que ampara aí todas as comunidades quilombolas, né? Por fim, alguns links que podem também auxiliar aí quem esteja pesquisando, né? A da CONAC, Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas, Fundação Palmares, o Grupo Clóvis Moura, né? Tem os relatórios aí muito ricos, né? Desse trabalho. Observatório Quilombola, os quilombos do Vale do Ribeira, muitos deles no Paraná, e o site do INCRA também, onde a gente consegue coletar uma série de informações. Então, esse foi o trabalho que eu gostaria de apresentar para vocês, né? Agora eu volto aqui para a apresentação do meu slide para finalizar o vídeo. Um instante apenas. Então, já conhecemos um pouquinho do site. E a nossa proposta, né, a minha e do Ivan, vocês vão assistir aí o vídeo do Ivan também falando sobre
a produção que ele fez, né, de um aplicativo sobre a fortaleza da Ilha do Mel. Então, a nossa proposta, né, ao apresentar essas nossas pesquisas, essas nossas produções e o debate da história local, tem como finalização aí para vocês que estão inscritos no minicurso, o desenvolvimento de uma proposta metodológica de ensino de história, né, um plano de aula, digamos assim, utilizando os materiais e fontes disponíveis nas ferramentas digitais abordadas durante esse minicurso. Então, o site Paraná Quilombola e no aplicativo da Fortaleza, à luz dos debates introduzidos sobre a história local, né? Então, que vocês consigam pensar aí como que todo o debate que a gente trouxe no primeiro vídeo pode se relacionar com essa abordagem das fontes, dos materiais que estão aí disponíveis. Espero que vocês tenham aproveitado esse debate, né? Nós seguimos à disposição nesse formato online, né? Distantes, mas conectados, né? E seguindo produzindo aí um bom debate em torno do ensino de história. Esse trabalho final, ele é necessário para a certificação, né, dos inscritos no minicurso, e ele deve ser enviado diretamente para a organização do evento através do site. Tá? Então, tem um formulário lá onde vocês podem enviar assim que finalizarem aí o minicurso. Agradeço muito a participação remota aí de todos e todas, e que possamos seguir aí produzindo e conversando. Seguimos à disposição de vocês por e-mail ou nos comentários aqui dos vídeos no YouTube. Muito obrigada e até mais.